Boa noite, meus irmãos. Pode se sentar, por favor. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui ouvir um pouco da palavra de Deus e eu creio que Deus vai trazer uma palavra especial ao nosso coração. Hoje eu tenho falado a respeito de nós não considerarmos as coisas antigas, né? O que é isso? É você considerar, é você pensar de um dia voltar a ter aquela vida passada. E a Bíblia diz que a pessoa que considera as coisas antigas não age com sabedoria. Então vamos à palavra? Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, no verso 10. Olha o que o Senhor Deus ele fala. Acharam? Diz assim, ó: nunca digas. Olha o peso da palavra. Deus está dizendo assim: nunca diga. Então nós temos que atentar para aquilo que Deus está falando. Ó, não diga nunca. Não considere isso na sua vida. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Então Deus está dizendo: olha, não considere o passado melhor do que o agora e do que o futuro. Pessoas têm costume de falar assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus, sim ou não? Mas com Jesus nós podemos viver os melhores dias da nossa vida. Mas muita gente se prende ao passado, ao melhor momento de comunhão. O momento que você orava, que você vinha mais à igreja, que você se dedicava a Deus de todo o coração. O que nós temos que fazer? Voltar sim a praticar o primeiro amor, as obras que nós fazíamos, né, com o mesmo amor e ainda mais. Então, não é só o melhor momento no passado. Naquela época, a gente costuma dizer assim até: ô tempinho bom que não volta mais. Não é? Aquela época, 20, 30, 10 anos atrás, realmente passou. Mas o melhor momento pode ser hoje, e se nós buscarmos, vai progredindo cada dia mais. Então Deus ele fala: não digas nunca. Nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Então, não é uma pergunta sábia, né? Considerar o passado melhor. Veja mais adiante, por favor. Veja, Lucas 17, 32. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a Bíblia manda lembrar da mulher de Ló? O que aconteceu com ela? O Ló era o sobrinho de Abraão. Houve um momento em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a contender. Eles começaram a crescer. O Ló cresceu muito porque estava debaixo da aba, né, da bênção de Abraão. E começaram os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigar, porque não tinha muito espaço para tanto gado, para tantos animais, a terra era pequena. Então Abraão disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, para que não haja contenda entre eu e você, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu acredito que deveria ser o contrário, né, pessoal? Quem tinha a bênção? Era Ló ou era Abraão? Abraão. Ou pelo menos o Ló poderia ter falado assim: meu tio, por favor, jamais eu escolheria. A bênção está com quem? Com o senhor. Se o senhor escolher, assim será, o senhor tem a bênção. Mas não, o Ló olhou para as campinas. Ele olhou lá para os lugares que aparentemente eram lugares prósperos, abençoados, cresceu o olho e falou: é lá, para lá que eu vou.
Porém, a bênção estava com quem? Com Abraão ou com Ló? Com Abraão. Tanto é que a escolha de Ló o aproximou de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades tão promíscuas, né, tão pecadoras, que o pecado subiu ao céu. Quer dizer, o pecado se tornou tão grande que Deus ficou irado. E Deus colocou no coração que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí então Deus mandou anjos dos céus descerem e avisarem: Ló, pega a tua família, escapa-te daqui, vai para as montanhas, sai correndo e não olhe para... Olha o detalhe, é importante observar os detalhes. Eu falei, se Abraão tivesse olhado o detalhe, ele teria ouvido Deus dizer o quê? Né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ele não prestou tanta atenção no detalhe, da tua terra, da tua parentela. Ô Ló, então você fica aí que eu vou. Mas ele levou junto Ló. O Ló deveria ter observado também, a família dele, o detalhe. Deus falou: escapa-te daqui, foge, deixa tudo para trás, porque tudo está condenado, tudo está amaldiçoado, não leva o que Deus condena, não carrega o que Deus amaldiçoa para o seu futuro. Tem gente que quer viver uma nova vida, mas quer carregar a coisa que Deus condena. As manias, os costumes, os vícios. Deus fala: não, sai fora disso aí, já está condenado, já está amaldiçoado, isso aí vai, o fogo vai descer, e se você estiver no meio disso aí, vai queimar também. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela estava correndo em direção, de repente ela, no meio do caminho, ela sentiu saudade do que estava deixando. E ela olhou para trás. E ela foi transformada no que, irmão? Você lembra? Numa estátua de sal. Primeiro que estátua, o nome já diz, estátua ficou paralisada. Ela não voltou para aquilo que ela estava deixando e muito menos alcançou o que Deus estava preparando para ela adiante. Vira uma estátua. E o pior, uma estátua de sal. Ela não voltou atrás, ela não foi adiante, e com o passar do tempo, o sal, se você pega uma pedra de sal, começa a jogar água, o que acontece? Vai derretendo, né, aos poucos, né, vai deteriorando. Assim é a vida da pessoa que olha para trás. Não vai para frente nem para trás, vira estátua e vai derretendo aos poucos, vai deteriorando com o passar do tempo. Então, é uma advertência de Deus para nós: não considere que o passado que você está deixando é melhor do que você está buscando adiante. Isso não é sábio. É tolice. É atitude de tolo sentir saudade de algo que deveria ser deixado para trás. E Deus, ele fala: lembre-se da mulher de Ló. Então ela serve como exemplo prático do que acontece com quem olha para trás. Vira estátua de sal. Se deteriora, não avança. Não volta atrás e nem vai adiante. Agora vamos prosseguindo, irmão, aqui na palavra. Veja, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Se ela tivesse amado a Deus a ponto de dar crédito ao que Deus estava falando, olha o que ela receberia de Deus. Olha só. Aí, por exemplo, como a mulher de Ló morreu, as duas filhas ficaram só com o pai, certo ou não? Aí elas pensaram: e agora? A nossa geração vai acabar. Nós não temos marido, nosso pai não tem mulher. Então, acabou. Aí elas embebedaram ele, e então tiveram filhos do próprio pai. Aí nasceu duas nações que foram uma praga na vida do povo de Deus, irmão.
Olha só. Ela deveria ter observado que lá na frente Deus tinha um plano, um propósito para a vida dela, e sem a participação dela aconteceu sérios problemas. Então veja só, acharam aí? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz o quê? Mas, como está escrito, lê comigo aí, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, ou seja, o homem não imaginou. Então, o que você nunca viu, nunca ouviu e nem passou pela sua cabeça, né? São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A mulher de Ló deveria ter amado Deus mais do que as coisas que ela deixou para trás. Quando eu amo a Deus, Deus me faz desfrutar de coisas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi e nem imaginei. É o que Deus preparou para nós, irmãos. Do céu, falando do céu, que é a maior de todas as bênçãos. O apóstolo Paulo fala que são coisas inefáveis. O que é inefável? Que não se pode explicar, de tão maravilhosas. Ele falou, é tão maravilhoso que eu não tenho como explicar. Não tem como. É inefável. A palavra que ele usa é inefável, inexplicável. De tão maravilhosas que são. E isso só vai acontecer para aquele que ama. Eu tenho que amar a Deus, disposto a deixar as coisas que podem me condenar. Quando Deus falou, escapa-te, sai correndo, deixa tudo para trás, aí ela olha sentindo saudade, ela está dizendo assim, eu amo mais o que eu estou deixando do que aquilo que Deus preparou para mim lá na frente. Então, não é sábio. A pessoa começa a pensar, porque antes eu bebia, eu fumava, ia para o forró, e fazia isso, aquilo. Se ela considera voltar atrás, ela está dizendo que o que Deus tem para ela é menor, é inferior àquilo que ela deixou para trás. Então, as coisas que você não ouviu, nem viu, nem imaginou, Deus preparou para aqueles que amam. Quem ama a Deus aqui? Mais que tudo. Então você vai ver, vai ouvir e você vai contemplar as maravilhas de Deus. Amém? E como José do Egito superou o que ele passou, porque ele era escravo e Deus transformou ele de escravo a governador, sim ou não? Tudo que ele passou, irmão, foi superado. Deus o ajudou a superar. E ele se tornou governador. Todo mundo quer ser governador do Egito, não quer? Mas José foi enganado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido, considerado como morto, trabalhou como escravo. Ele foi acusado de violência e tentou forçar a mulher de Potifar. Depois foi preso, na prisão ele foi esquecido. Depois, no tempo, Deus fez lembrar dele, ele foi chamado e Deus mudou a sorte dele. Mas tudo isso ele conseguiu superar com a ajuda de Deus. Veja só, Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Olha só, passado então os 7 anos, né, de fartura, depois seguidos 7 anos de fome, José, já como governador do Egito, ele casa, né, com uma mulher egípcia, e ele tem 2 filhos, e ele nomeia os 2 filhos com nomes que representam as 2 fases da vida dele. Um se chamava Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer. Quando fala esquecer aqui, não é Deus causou uma amnésia em José, não. Deus o ajudou a superar.
Então, quando fala que Deus nos faz esquecer, não está dizendo que Deus nos dá amnésia, mas Deus nos ajuda a superar os traumas, as dificuldades. A Bíblia considera como uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz. A dor do parto é considerado como as ânsias da morte. Quem já aqui teve parto normal? As irmãs aí, na parto normal? Quem mais? Sabe também? Sabe também? Quem mais? Sabe também? Então, né, o homem diz que só o que compara a dor do parto para o homem é como uma gripe, né? O homem fica gripado, ele fica tão mal que é quase igual a dor do parto. Brincadeira, né, pessoal? Que o homem é melindroso, né? Fica gripado. A mulher, né? Tá lá quase no último dia para ter o neném, ainda está lá varrendo, está limpando, está cuidando, está trabalhando, está vivendo, né? Mas é considerado como as ânsias da morte, quer dizer, uma dor intensa. Mas a Bíblia fala que quando o neném nasce, ela esquece toda a dor e sofrimento. Ela não olha para a criança e diz, não quero nem olhar para a tua cara, hein? Você me fez sofrer muito, foi muito doloroso, muito sofrível o parto, então nem olha para mim. Não, pelo contrário, ela esquece tudo. Então, o prazer da conquista nos faz superar a dor do processo. O prazer da conquista nos faz superar a dor do processo. Então aqui diz, chamou o nome do primogênito Manassés, o primeiro que nasceu, Manassés. Porque ele indica que para ele crescer, ele teve que esquecer primeiro. Para ele poder avançar, ele teve que superar a dor do processo. Ele teve que superar o passado. Se ele ficasse apegado ao passado, irmão, Deus não iria fazê-lo avançar. Isso vale para nós. Tem muita gente que está apegado ao passado, né? Está sendo levado pelo trauma, pela mágoa, pelo ódio e uma série de sentimentos e não avança na vida, não supera. Pastor, mas é difícil. Realmente é difícil. E se nós tentarmos sozinhos, não vamos conseguir. O que José falou? Porque disse, Deus me fez esquecer. Então qual que é o segredo? Pedir ajuda para Deus me ajudar. A superação. Ele falou, eu não consegui sozinho, mas Deus me ajudou. Ele me ajudou a superar. Aí depois, no Manassés, aí então nasceu o Efraim, né? Deus me fez esquecer. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer. Na onde? Na terra da minha. Então aquela terra de aflição foi aonde ele cresceu. Foi onde ele se desenvolveu. Ao contrário de muita gente fala, não, eu vou fugir. Tem gente que vive fugindo, né? Eu estou tendo problema aqui, então vou fugir. Estou tendo problema no casamento, vou largar essa família, vou fazer outra. Estou tendo problema no trabalho, eu vou largar do trabalho e vou procurar outro. Na igreja, eu vou procurar outra igreja. E tem gente igual nômade, né? Que muda de igreja como muda de camisa. Não é fugindo que você vai crescer, você cresce na terra da aflição. Pastor, mas é difícil, por isso que Deus precisou ajudá-lo. E se você pedir, Deus te ajuda também. Então eu costumo sempre fazer a igreja citar essa frase. Vamos citar comigo hoje? Bem alto. Sem esquecimento não há crescimento. Repita aí comigo. Sem esquecimento não há crescimento. Enquanto eu não superar algumas coisas, enquanto eu não resolver, eu não cresço. Você sabe que até a oferta Deus não recebe? Deus fala assim, quando você tiver algo contra algum irmão,
Deixe a oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão primeiro e depois oferece a tua oferta. Tem gente oferecendo e não está conseguindo agradar a Deus. Por quê? Porque tem algo contra alguém. Não superou. Não esqueceu. Não resolveu o passado. Esquecer também é resolver. Teve uma hora que o José teve cara a cara com os irmãos dele. E aí? Os irmãos que traíram ele falaram: jamais você vai reinar sobre nós, de jeito nenhum, nós vamos matar o sonho, vamos jogar você no buraco. Vamos matar? Não mata não, vende ele, tira ele do nosso caminho. Mal sabiam eles que estavam, ao invés de matar o José e o plano que Deus tinha, ele estava aproximando. E eu sempre falo isso, eu imagino essa cena, isso me emociona. Você imagina só, quando eles estão lá no Egito, indo em busca de comida. Olha, nós viemos comprar comida. Ah, tá bom. Fala com Zafenat-Paneia, o Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra? É ele que resolve. Fala com ele lá. Aí foram lá, viram um homem lá com cabelo, peruca, maquiagem. Mal sabia que era o Zé, né? Falaram: o Zé. Eles se ajoelharam. Eles não falaram: jamais, deveras, reinará sobre nós. Nós não vamos ajoelhar para você, não. Para o Zé você não ajoelha, mas para o Senhor de toda a terra você ajoelha. Amém? Daqui a pouco, quando José se revelou, eles se conheceram. Que Deus tinha um plano na vida de José, e porque ele fez tudo o que fez, Deus o pôde recompensá-lo. E é interessante que a Bíblia diz que quando José viu os irmãos, o José os reconheceu. Sabe por quê? Porque eles não mudaram nada. Nada. Está do mesmo jeitinho. Passa 10 anos, 20 anos. Você pode ver, a pessoa está do mesmo jeito. Não evoluiu em nada. O José tornou-se irreconhecível, a ponto deles falar assim: ah, você que é o Zafenat-Paneia? Ah, tá bom. Só quando José se revelou, ele falou: peraí, mas você é o José? Mas peraí, você é o Senhor de toda a terra? Não é aquele Zé que eu conheci. Pois é, Deus me fez. Deus me pôs aqui. Deus me colocou aqui. Por quê? Porque eu tive que superar. Mas foi fácil? Não. Estou aqui como escravo, meus próprios irmãos me traíram, me venderam, jogaram no poço, me deixaram sozinho. Mas quando ele estava sozinho no poço, acho que no fundo do poço ele deve ter falado assim: e agora? Não dá para ir nem para frente, nem para trás, nem para baixo, vou olhar para o alto. Ele deve ter olhado lá, olhado para o céu e falado: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me der uma chance, me der uma oportunidade, eu vou ser fiel. Talvez ele pode até falar, né? Pode aparecer a mulher mais bonita de toda a terra, e eu não vou trair o Senhor. E foi o que aconteceu. Então aqui, irmãos, ele esqueceu não de ter amnésia, ele superou. E por ter superado, ele pôde crescer. Quem não supera, não cresce. Não cresce. Deus fez gerar Manassés e Efraim. Vamos adiante. Romanos 6, verso 4. O que diz lá Romanos 6, 4? Diz assim, olha só: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando você se batiza, você sepulta a velha criatura. Dia 14 de dezembro agora vai ser o último batismo do ano, após o culto das 10 da manhã. Então é a sua oportunidade. Você está sepultando
pelo batismo na morte, quer dizer, você está dizendo, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu estou disposto a fazer diferente conforme Deus me orienta. Passa-se 10 anos, a pessoa que batizou, mas ela não batizou verdadeiramente, você pode ver, ela fala, pastor, aconteceu isso em um trauma. Aí você fala, mas aconteceu quando, irmão? Hoje de manhã? Ontem? Não, pastor, há 20 anos. Há 20 anos. 30. Uma senhora um dia falou, pastor, o meu marido não vale nada. Ele fez isso, aquilo outro. Quando, irmão? 40 anos atrás. Teve uma que falou assim, pastor, meu marido, ele fazia isso de ruim, isso. Sempre falava. Aí um dia ela falou, pastor, graças a Deus, hein? Graças, o que aconteceu, irmão? O meu marido, o que aconteceu? Ele aceitou Jesus, se converteu, mudou de vida. Não, morreu aquela praga. Né? Quer dizer, o batismo é um marco daqui para trás, daqui para frente. Aquele momento que o Josué e o povo, quando depois da morte de Moisés, Deus fala, Josué, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Aquilo é a representação do batismo. Porque ao passar pelo Jordão, que Jesus batizou-se no Jordão também, pessoal, é a figuração do batismo, porque eles estavam diante da terra prometida. E quando eles passassem pelo Jordão, eles estavam deixando para trás o Egito, o deserto, os erros e falhas, os tropeços, e passando pelas águas do Jordão, eles estavam para viver uma nova vida, numa nova terra. Por isso que Deus falou, levante-se, você vai se levantar e vai ser um exemplo para o seu povo. E ninguém gosta de seguir quem está prostrado. Passa o Jordão, tu e esse povo, em direção à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também. Em quê? Em novidade de vida. Que assim você e eu possamos andar em novidade, tendo uma vida nova. A vida nova. Pastor, não batizei, mas é a mesma cantilena de sempre. A mesma coisa de 10, 20, 30, 40. A gente traz, o que é ressentimento, né? Sentir de novo coisas que já passaram anos. Eu tenho que andar em novidade de vida. Falar algo novo. Viver algo novo. Experiências novas. O batismo marca isso. Uma nova vida. Veja mais, por favor, adiante, o que diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Já vamos fazer a oração. 2 aos Coríntios 5, 17. Assim que eu falei no domingo, que essa vírgula marca, divide as coisas, né? Quer dizer que a partir do momento que alguém está em Cristo, e eu falei que está em Cristo é você se posicionar na palavra. A partir do momento que eu me posiciono na palavra, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas ficaram para trás. As coisas do passado, do velho homem, da velha natureza, tem que ficar no passado. O que marca que eu estou em Cristo? É as coisas velhas que ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Tudo se fez novo. Tudo novo. Né? E concluindo,
lá em Filipenses 3, 13 e 14. No 13 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Então o apóstolo ele fala assim: meus irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda tudo que gostaria e tudo que deveria. Ele está falando do céu. Ele fala: olha, eu combati o bom combate, mas ainda não terminei a carreira e tenho guardado a fé, mas ainda tem coisa para alcançar. Então ele fazendo um balanço da vida dele, ele fala assim: olha, eu ainda não alcancei tudo, né? Mas eu vou ficar olhando para trás, me lamentando? Não. Ele diz assim, ó: uma coisa quando eu concluir que não alcancei tudo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para alcançar. Eu preciso fazer uma coisa eu faço. E o que eu tenho que fazer? Que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que ficam para... esquecendo, me desapegando, superando. Passou, irmão, passou. Coisa boa? Passou. Se eu quero coisa boa, tem que plantar e colher. Tudo que eu orei, tudo que eu me consagrei, tudo que eu fiz, amém, já colhi. Quem planta, colhe. Eu lembro quando criança a gente trabalhava plantando alface. Aí fazia os canteiros e plantava. E sempre plantava com um espaço de 7 a 10 dias. Por quê? Porque toda a sexta, sábado e domingo ia no mercado vender o alface. Aí colhia, preparava o canteiro e já plantava. Todos os canteiros tinham espaço de 7 a 10 dias. Por quê? Colhia hoje, na semana que vem já tinha que colher de novo. Era um espaço para que quando colhesse já tinha outro plantado. Às vezes a gente colheu o que plantou, mas parou de plantar. E quem para de plantar, para de colher. Então ele diz: esquecendo-me o que ficou para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim. A mulher de Ló deveria ter feito isso, esquecendo o que ficou para trás. Eu vou avançar, eu vou amar a Deus, considerando que Deus tem algo muito melhor para mim. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem passou pela cabeça. Prossigo para o alvo. O que é prosseguir? Estava indo, de repente parei por algum motivo, mas eu vou continuar. Eu dei uma pausa, mas vou retomar e vou prosseguir. Para o alvo. Qual que é o meu alvo principal? O meu alvo é ir para o céu. Quem vai para o céu aqui? Mas se não buscar, vai para o céu da boca da onça, né? Mas o céu de luz, a glória de Deus, a nova Jerusalém. Então esse tem que ser o nosso objetivo principal. Mas é claro, além dessa maior de todas as bênçãos, nosso alvo é ter saúde, ter paz, alegria, prosperidade, cumprir o nosso ministério, encontrar o nosso lugar na igreja, o nosso lugar em Cristo, e assim por diante. Prosseguindo para o alvo. O meu alvo semanal, o meu alvo diário, né? O meu alvo semanal, mensal, semestral, trimestral, anual, e o alvo da vida. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, o que Deus é vocacionado a fazer? Deus é especialista em fazer, irmão. Qual que é o prêmio daquele que é vocacionado em Cristo Jesus? O que Deus faz através de Cristo? Deus é especialista em salvar, em pegar o necessitado do pó e das cinzas e fazê-lo assentar entre os grandes. Ai, pastor, mas fulano é um caso perdido. Você tem especialidade nisso.
Talvez muitos de nós aqui podemos dizer: pastor, Deus é especialista em causas perdidas, em causas impossíveis, é especialista em fazer milagres. Então eu quero alcançar o prêmio, a recompensa de Deus, aquilo que Deus é especialista em fazer. Amém? Agora vamos relembrar. Primeiro, nunca diga que o passado é melhor do que o agora. Não é sábio dizer isso, é tolice, né? Não se ofenda, mas quem fala que o passado é melhor do que o hoje, que o amanhã, é tolo. É tolo, segundo a palavra. Não é sábio dizer isso. A mulher de Ló é um exemplo a ser considerado. Lembre-se dela que olhou para trás, não amou a Deus, amou o que estava deixando, virou estátua, e uma estátua de sal que deteriorou com o passar do tempo. Em nome de Jesus, vamos buscar de Deus essa salvação, essa bênção. Amém? Fique de pé. Deixa eu só mandar um abraço para os nossos amigos que acompanham aqui através da transmissão. Os cultos nós estamos procurando gravar e transmitir também através do YouTube, das redes sociais. Então, você que nos acompanha, que Deus abençoe, que essa palavra ajude você. Esse é a bênção para você, é a bênção também para outros. Não deixe de se inscrever no canal, de você curtir e, se possível, compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Também lembrar que nós estamos na reta final do mês, nós precisamos da sua ajuda. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador, faça a sua parte com Deus. Deus é fiel, poderoso para multiplicar na sua vida. Então, você que é fiel, pastor, como é que eu faço para devolver o dízimo, fazer a doação da oferta, a minha contribuição? Você pode fazer via Pix, através, né, da nossa chave que está ali, ó. Aqui tem o retorno, estou olhando aqui, doações@ibgd.com.br. Você faz aí, o pessoal coloca também depois o QR Code, todas as informações. Nos comentários fixado ali tem também as informações. E envie o comprovante de doação para o nosso número do WhatsApp. É o número daqui da sede de Vitória. 27 995 25 20 76, operadora 27 995 25 20 76. E faça-nos uma visita, tá bom? Aos domingos, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 18 da noite. Avenida Princesa Isabel 367, no centro de Vitória. Espero por todos, tá bom? Vamos mandar uma bênção para o pessoal que está acompanhando. Senhor, eu oro e abençoo, meu Deus, a todas essas pessoas que acompanham, meu Deus, a gravação, que acompanham, meu Pai, em nome de Jesus, essa reunião. Que essa palavra, meu Deus, possa nos ajudar, como o Senhor ajudou José, a superar, a vencer, meu Deus querido, os traumas, as dificuldades, e avançar, meu Deus, para aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, que o Senhor o transformou de escravo a governador. Que assim o Senhor faça com cada um, meu Deus, que crê no teu nome, em nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus.